É muito normal o pessoal negligenciar o aquecimento. Já clica no gostei, se inscreve no canal, porque eu vou falar aqui de coisas que vão atrapalhar a sua evolução na academia sem nenhum tipo de dúvida em curto, médio ou longo prazo. Então presta atenção que o primeiro ponto é o aquecimento. O aquecimento, ele vai servir primeiro para melhorar a sua performance, certo? Melhorar. Por quê? Ele vai jogar sangue no músculo, com isso ele vai conseguir levar mais nutrientes, ele vai lubrificar a sua articulação e o movimento vai sair com mais eficiência. Você vai conseguir chegar até a falha mais longe. E é por isso que você vê, por exemplo, os atletas de futebol, sabe quando o técnico manda aquecer? Por que ele manda aquecer? Por que o cara não entra frio no jogo? Pô, vai ficar cansando o cara na Copa do Mundo? Não, a gente tem uma curva. Então aqui quando eu estou em repouso, eu tenho esse desempenho. Quando eu começo a aquecer, eu começo a melhorar o meu desempenho e logicamente se eu ficar cansando o atleta, ele vai entrar numa curva de declive. Então ele tem que entrar aqui no auge dele. Aquecimento da musculação não é corridinha na esteira, tá? Eu já expliquei aqui no canal, tem que ser feito um aquecimento localizado. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Mas não é só isso. Para você fazer uma lubrificação articular, né, e preparar o seu organismo como um todo, você minimiza o risco de lesão, não é mesmo, queridinho? Vem cá, bora. Ou seja, você aumenta a longevidade no esporte, porque imagina se você se machuca e você fica algumas semanas ou meses parado. Tudo que você ganhou, você vai perder, isso mesmo. Um outro ponto bem importante também, Floquinhos, é treinar até a falha. Por quê? Se você não desafia o seu organismo, como você acha que ele vai responder bem? Então você precisa mostrar para ele que o treino quase matou ele. Logicamente é só para o corpo, não precisa morrer no treino não. Ou passar perto da morte. Então, imagina que você está empurrando uma barra e daqui a pouco ela quase cai no seu peito. Seu amiguinho vem com 2 dedinhos por trás e ajuda a barra a subir, né, executando ali um supino. O organismo vai olhar, vai fazer uma leitura disso e uma resposta. E a resposta vai ficar mais forte. Agora imagina se eu estou fazendo aqui, eu paro 1 ou 2 repetições antes da falha. Ele até pode progredir, é verdade, mas menos do que poderia. Então o que a gente está discutindo aqui? Performance, né, o melhor resultado, e não só o resultado. Porque você poderia levantar a mão e dizer o seguinte: Leandro, eu não treinei até a falha e tive resultado. Sim, no começo, né? Mas se você tivesse treinado até a falha, você teria tido mais resultados. Só que a gente tem que lembrar o quê? É a falha de cada dia. Eu falo muito isso para os alunos da consultoria. Você tem que se escutar e se respeitar. O Leandro de hoje não é igual ao Leandro de ontem ou de amanhã. Hoje pode ser que eu dormi melhor, comi melhor, tô de bom humor, bebi um cafezinho e chego top para treinar. Então eu coloco um pouco de mais peso e levo até a falha. Tem um outro dia que de repente eu possa ter dormido um pouquinho mal, não estou de bom humor, e aí eu vou levantar menos peso e tá tudo bem. Se eu tentar reproduzir a do Leandro auge, eu posso me machucar, eu posso até me frustrar por não conseguir simplesmente isso. Então baixa a carga, faz um movimento mais lento, mas leva até a falha. Você treinando até a falha todo dia, mas a falha de cada dia, você não vai se machucar e você vai evoluir no seu máximo. E treinar não vai ser mais um peso. Porque imagina, vou sair da academia, eu preciso fazer um treino melhor do que eu fiz ontem. Mas hoje eu estou pior do que ontem. Como é que eu vou fazer isso? Então eu vou lá para fazer o melhor de hoje. Mas eu estou cansado, estou um lixo. É o melhor do meu lixo. É isso. Então não tem como você sair de casa com preguiça, pensando... Não, você vai chegar lá e vai fazer o que der. Né? Mas o que der no seu máximo, lógico. E por que isso? Porque outro ponto muito importante. Técnica de movimento. Se você vai para a academia e quer bater carga, o que a pessoa acaba fazendo? Inevitavelmente, ela acaba comprometendo a técnica. Lógico, eu não consigo pegar aquele peso hoje, porque o Leandro de hoje está mais cansado, mas eu vou manter aquilo lá. A pessoa começa a roubar no movimento, começa a fazer mais rápido, começa a ativar outras musculaturas para ajudar, não consegue isolar o movimento. Isso não é legal, galera, porque o trabalho ele tem que ser específico e seguro, porque senão não tem sustentabilidade, senão não tem resultado. Então lembra disso, a técnica vem antes da carga. Quando você tem técnica, aí você pode enfiar peso. Agora, sobre os aeróbicos, eu até comentei nisso no meu curso que ensina como montar um treino na hiperiodização do zero. Eles não atrapalham a hipertrofia, eles melhoram a hipertrofia, porque melhora a sensibilidade à insulina e o condicionamento cardiorrespiratório. Imagina você fazer um agachamento e você parar de fazer esse agachamento porque o seu coração e pulmão não aguenta mais. Só que o quadríceps não foi até a falha, né? O glúteo não foi até a falha. E aí, não vai crescer. Você vai melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. Porque você está fazendo quase como se fosse um HIIT e não uma musculação.
Então você precisa do aeróbico. Então no período de bulk você vai fazer menos aeróbico, né, mais intenso, só para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório e segurar a insulina. Por que segurar a insulina? Porque quando você come muito carboidrato, e no bulk você precisa fazer isso, inevitavelmente vai ter uma piora da sensibilidade à insulina, coisa que a gente não quer. E o aeróbico vai ajudar a frear isso. No quesito dietético, a pirâmide alimentar da pessoa que quer ganhar massa muscular, que quer perder gordura, a base dela são os macronutrientes. Então o mais importante é o quanto de proteína, carboidrato e gordura você come. Isso quer dizer que eu posso comer hambúrguer, pizza, desde que esteja dentro dos macros? Realmente a evolução você vai ter pelo menos em curto prazo, mas obviamente não é um hábito saudável, isso não vai te trazer nada de bom na vida. Aliás, fora o gosto, né? Porém, em longo prazo pode piorar a acessibilidade à insulina, pode piorar o perfil lipídico, né? E assim sucessivamente. Mas a base é você bater os macros diários. Então se você não faz nada, Leandro, eu não faço nada de dieta ainda, minimamente bate os macros. Ah, mas durante a tarde eu não sei o que eu como. Come qualquer coisa, mas bate os macros. Tá batendo os macros bonitinho? Estou. Agora nós vamos começar a refinar essa dieta. Isso aqui é alimento ruim. Tira. Vamos colocar no lugar de uma barrinha de cereal cheia de açúcar, vamos colocar uma banana. Mas você já está com a base correta. Leandro, mas como é que eu bato esses macros de forma correta? Fazendo um superávit calórico no bulk adequado e um déficit adequado. Tá? Não ajudou muito, Leandro? Então vamos lá. Galera, se você faz um superávit calórico muito alto, não, eu não ligo de ganhar gordura. Tá bom, eu não estou dizendo que você liga. Mas o que vai acontecer? Você vai ganhar gordura, o seu bulk vai ser mais curto, você vai ter que entrar em cutting mais rápido. No cutting você vai ter muita gordura para perder. E quando você está em cutting, você está perdendo a oportunidade de ganhar músculo. E se você faz um cut muito agressivo, você perde músculo. Quer dizer, o cara faz um bulk exagerado e um cut exagerado, aí ele ganha gordura e massa muscular, aí ele perde gordura e perde massa muscular, e no final das contas ele está igual. Então o bulk bom é um bulk lento, certo? Tem uma frase de um grande pensador fitness do século XXI que é: a pressa é inimiga da definição. De quem é essa frase? Minha. Leandro, mas você é um grande pensador? Ué, se eu não me elogiar, quem é que vai fazer isso? Mentira, vocês escrevem nos comentários que às vezes até chega a escorrer uma lágrima. Obrigado, viu, gente? Brincadeiras à parte, mas se você tentar ir rápido demais no bulk ou no cutting, você não vai ganhar nada com isso. Vamos falar de suplemento? Eu vejo dois grandes grupos aqui. Dois grandes grupos, aí eu faço né? Dois grandes grupos. Pessoas que odeiam suplementos e acham que toda empresa de suplemento é picareta. E pessoas que adoram suplementos e que não conseguem treinar sem suplementos. Os dois estão errados, tá? O suplemento ele é um alimento de forma concentrada e ou isolada. Como assim? Eu tenho a vitamina C na laranja, mas eu preciso suplementar com vitamina C 10 vezes o que tem na laranja. Eu poderia comer 10 laranjas? Eu poderia ser ótimo para a minha dieta. Mas também poderia ser ruim, porque a laranja vai ter um monte de carboidratos que de repente eu estou numa dieta de redução de gordura e eu não posso consumir. Então o que eu faço? Eu pego um suplemento que isolou a vitamina C da laranja e concentrou ela. Ao invés de eu ter lá 50 mg, eu tenho 500 mg, sem a presença do carboidrato. É só isso. Dependendo do contexto, não vale nem a pena suplementar. Vamos assumir, eu estou em bulk, preciso de vitamina C. Beleza. Só que eu poderia colocar suco de laranja para ter vitamina C e ter carboidrato, porque eu não estou conseguindo comer muito. Show de bola. Eu vou suplementar para quê? Não, eu vou tomar um suco de laranja. Agora, pode ser o contrário também. Eu preciso de vitamina C. Eu estou falando só do suco de laranja, mas você sabe que tem acerola, que tem mais concentração de vitamina C com menos carboidrato, mas que talvez não seja conveniente para você consumir acerola, porque, sei lá, você não tem, não gosta. Mas vamos voltar para o cut. Aí você tem que tomar 1 litro de suco de laranja no cut. Aí você não consegue comer mais nada porque você tomou um monte de carboidrato que não dá saciedade. Então é melhor suplementar. É só isso que é o suplemento, pessoal. Então usa para cobrir uma carência e não tem expectativa de o whey é mais anabólico que o frango. Ah, Leandro, mas está com a Growth aqui, você não tem que falar isso? Lógico que não. A Growth é uma empresa verdadeira. O whey existe o seu uso. Ok? Existe o seu uso. Eu apenas não quero que você tenha ilusão com proteína, porque isso não faz sentido nenhum. Agora, se você tem tudo isso certinho e os seus hormônios estão ruins, é igual você ter uma Ferrari com pneu furado. Melhor motor, melhor freio, mas tá com pneu furado, né? Você até vai andar? Vai, mas daquele jeito capenga. Então eu vou deixar esse vídeo aqui, porque o pessoal esquece de verificar esses 3 hormônios, que são os mais importantes para o ganho de massa muscular e a perda de gordura, tá? Dá uma olhadinha aqui.